Macedo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero de coração que vocês estejam bem. Sejam aí todos muito bem-vindos. Bem-vindas aí a mais uma live aqui no canal Cida Macedo. E eu espero que vocês gostem aqui dessas informações, gostem aqui dessas notícias que eu vou trazer para vocês aqui nessa live. E a notícia é a seguinte, gente. A sua folha de pagamento virou? Já deixa registrado nos comentários se a sua folha de pagamento virou e se ela virou com um pagamento maior, tá? Pelo menos aí R$ 4.000 caindo automático na conta dos aposentados. Cida, do que se trata esses valores? Pois bem, é isso que eu quero trazer para vocês aqui nessa live. Sejam aí, pessoal, todos muito bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal Cida Macedo. Eliane tá por aqui, Sidney também, a Vera. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Deixa eu só saber aqui rapidamente, tá? Quem de vocês que não assistiu a minha live, a minha primeira live? Deixa eu ver aqui agora. Responde aí pra mim. Quem não assistiu, fala eu. Só escreve eu. Que eu vou trazer aqui informações aqui para vocês. Principalmente para você que não assistiu. A live anterior a essa. Quem não assistiu, escreve eu. Muita gente não assistiu, né? Pois bem, então é para vocês que eu também vou trazer essas informações aqui agora, tá? Olha só essas notícias que eu vou trazer para vocês, informações importantes, tá? Ó, muitos de vocês não assistiram a minha live anterior, tá? Beleza, é isso que eu quero saber. Quero saber quem não assistiu. Olha isso aqui, ó. Prestem atenção nessa informação aqui, ó, tá? Principalmente você aí que não assistiu a live aí anterior do canal Cida Macedo. É essa informação aqui que eu quero trazer para vocês, ó. É o seguinte, tá? INSS inicia ressarcimento dos aposentados. E essa advogada, gente, que eu vou trazer, tá? É uma advogada previdenciária. E ela simplesmente fala muitas coisas boas que vocês devem assistir, tá? Vocês têm que saber dessas informações aqui, principalmente você que não assistiu. Você que assistiu, é rapidinho para trazer essa informação, tá? E eu já falo com vocês aí sobre esse valor de R$ 4.000, tá? Que já tá caindo aí na conta dos aposentados e pensionistas do INSS. Fechou, gente? Então, vamos aqui, ó. Trazer para vocês aqui agora. Vou voltar do zero para a gente poder ouvir junto informações importantes, tá? Informações boas aqui que vocês precisam saber. Vamos lá. Pois é, e o INSS, né, iniciou esse processo para ressarcir. Pois é, e o INSS, né, iniciou esse processo para ressarcir as pessoas, aqueles que tiveram os descontos indevidos nas suas aposentadorias e também nas suas pensões. Esse processo começou ontem, sexta-feira. Então vamos nos aprofundar nisso. Essa matéria a gente foi tem uma de convidada sexta, especial, tá, gente? advogada Não é Cíntia velha, Portela, não. especialista em direito previdenciário, já ao vivo com a gente aqui no telão do Jornal Jovem Pan. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Olha só o que essa advogada fala, gente. Dessa notícia que a gente precisa destacar e elucidar, claro, algumas dúvidas para quem nos acompanha. Para começar, queria pedir sua reflexão sobre esse início de processo de ressarcimento, de que maneira aposentados e pensionistas devem se organizar para receber esse tipo de ressarcimento, como vai ser feito esse processo de devolução. Há uma fila de espera, há uma prioridade para aqueles que aceitaram o acordo primeiro. Queria que você explicasse para mim como será feito esse processo de ressarcimento, doutora. Quer um presente? Eu sou missionária da igreja de... Pera aí, gente. Comercial, gente. Comercial. Vamos pular esse comercial aqui.
Esses comercial também, pelo amor de Deus. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que estão ao vivo com a gente. Ó, gente. Para quem milita na área do direito previdenciário, esse acordo não foi uma surpresa, já era algo esperado. E muitos pensionistas e aposentados perderão com esse acordo, infelizmente. Olha o que ela fala, perderão com esse acordo. Será feito através do próprio portal do INSS. Você que está pensando em fazer o acordo com o INSS, olha o que ela fala. Muitos aposentados e pensionistas perderão com esse acordo. Vamos lá. A devolução vai inicialmente ser feita para quem aceitar o acordo e quem já tinha feito a contestação lá atrás e que as associações não tinham juntado nenhuma documentação. Para quem fez a reclamação e a associação juntou alguma documentação comprobatória, mesmo que não seja uma documentação comprobatória do próprio segurado, esse processo ele vai continuar em análise. Então, as pessoas não vão ter direito a receber agora na parcela única a partir do dia 24 desse mês. Mas aqueles segurados que fizeram a reclamação e não tiveram nenhum retorno da associação, então eles já começam a receber em parcela única, de acordo com o governo agora no final desse mês. Olha só, agora, gente. doutor, eu imagino, quando a gente fala de aposentados e pensionistas, ainda mais em um esquema de fraude que teria começado já há muitos anos, possivelmente muitas pessoas nem sabem que foram lesadas, né? Alguns ficam se perguntando, eu preciso procurar um advogado? Eu fui no posto do INSS, tinha muita fila, não fui atendido. Eu ligo no telefone, 156, salvo engano, não consegui contato. 135. Exatamente. E aí, assim, muitas dificuldades para aposentados e pensionistas. A gente está falando de uma base na casa dos milhões, né? Comenta-se na possibilidade de quase 10 milhões de aposentados e pensionistas lesados. Queria que você nos explicasse de que maneira essas pessoas que desconfiam têm algum tipo de informação sobre desconto indevido, mas não conseguiu avançar nesse processo de identificação. Como será feito? O que é preciso fazer a partir de agora para essas pessoas que não estão na lista do ressarcimento imediato? Então, infelizmente, após a pandemia, as agências da Previdência Social estão praticamente fechadas para o atendimento imediato ao público. Então, para você ser atendido hoje na agência da Previdência Social, você precisa agendar no 135 e só depois você vai ser atendido por um servidor, quando é atendido. Então, para quem ainda não fez, eu sempre oriento que procure uma ajuda de um profissional habilitado a te ajudar. Faça, através do 135 ou do portal do meu INSS, a reclamação que não reconhece aquele desconto. O governo traz que a autarquia ela precisa reconhecer de ofício para quem é acima de 80 anos, para os indígenas e quilombolas. Então, isso o INSS vai fazer de ofício, mas para o restante, precisa sim fazer através do portal 135 ou do portal do meu INSS, para começar a reclamar acerca dessa questão desse desconto indevido. Cíntia Portela, advogada especialista em direito previdenciário, conversando ao vivo com a gente sobre esse processo de ressarcimento dos descontos indevidos. Agora, doutor, eu imagino que os técnicos do INSS fizeram uma porção de cálculos para chegarem ao valor que o INSS identifica como adequado para ressarcir essas pessoas que foram lesadas. Quais cálculos foram feitos? Quais os índices utilizados para a correção do valor? Você entende que as tratativas já indicam que os valores vão ser devolvidos de forma correta? E se não, o que você orienta? Judicializar lhe parece o caminho mais adequado? Então, infelizmente, o valor vai ser devolvido com a correção só da inflação. E nos processos judiciais que nós já tínhamos ingressado antes dessa bomba explodir, porque isso não era surpresa para nenhum advogado previdenciarista, a gente já vinha acompanhando essa questão dessa fraude e a gente já estava ingressando com processos judiciais. O que a gente pedia no processo judicial? A gente pedia a devolução em dobro do valor e a gente pedia um dano moral. Então, o aposentado e o pensionista que aceitar esse acordo, dessa devolução imediata, ele vai estar praticamente abrindo mão dessa devolução em dobro e do dano moral. Porque muitos estão tendo desconto há mais de 5 anos. É um prato de comida que ficou sem ter na mesa. É um remédio que não foi comprado. Muitos aposentados faleceram nesse processo e não receberam esse dinheiro. Então, quem aceitar esse acordo,
que vai ser corrigido apenas sobre a inflação, ele vai estar praticamente abrindo mão da devolução em dobro do valor e do dano moral que a gente está requerendo nas ações judiciais. Olha, informações muito importantes e valiosas com a advogada Cíntia Portela ao vivo aqui com a gente na Jovem Pan. Doutora, eu peço licença, vou chamar Maria de Carli. Ela é a nossa comentarista convidada, fará a próxima pergunta, vai formular a próxima questão. Maria, com você. Oi, doutora Cíntia, eu estava ouvindo você falar aqui, eu fiquei realmente revoltada com a situação que esses idosos se encontram, porque se ficar o bicho pega, não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, porque realmente não vai haver, a devolução é extremamente injusta, e se for judicializar e processar, ainda vai esperar um tempo a mais para conseguir esse ressarcimento. E eu queria te fazer uma pergunta. Na fala do nosso presidente, é uma pergunta mais política, assim, na sua percepção de lidar com situações como essa de fraude e roubo em departamentos públicos. Na sua percepção como profissional, você acredita mesmo que os culpados serão culpados? Que haverá nomes que vão ser trazidos à mídia, à luz, para a gente realmente entender quem estava por detrás disso, se vai haver uma faxina dentro dessa instituição para finalmente conseguir fazer o trabalho direito e não ferir mais ainda os nossos idosos? Olá, Maria. Essa pergunta é extremamente difícil. Porque a gente conhece, infelizmente, o nosso país. E nem tudo vem à tona. As pessoas já gastaram esse dinheiro por anos. Esse dinheiro não vai retornar na integralidade para os cofres públicos. E dificilmente os reais culpados serão punidos. Ao meu ver, na minha opinião. Infelizmente, quem está pagando a conta, novamente, somos nós brasileiros. Pois é, inclusive, comenta-se a possibilidade desse esquema ser o maior caso de corrupção e fraude no Brasil, né? Existe essa possibilidade porque se você juntar as investigações e os números apontados de forma preliminar no processo de concessão de empréstimos irregulares também, se você junta os dois valores, possivelmente isso seria o maior esquema de corrupção e fraudes do Brasil. Agora, doutora, tem um outro aspecto que é importante a gente destacar para a nossa audiência, porque esse é um assunto que interessa a milhões de brasileiros. Se não os beneficiários, os aposentados e pensionistas, os seus familiares. A senhora advogada sabe muito bem que há excelentes advogados, pessoas muito corretas e outros que se aproveitam de algumas situações para vender algumas facilidades. E com idosos e pensionistas, isso é muito cruel, né? Então, quando surge uma notícia na mídia sobre um processo de devolução de dinheiro, alguns advogados ou profissionais que se passam por advogados entram em contato com uma base enorme de aposentados e pensionistas tentando facilitar as coisas ou vendendo a possibilidade de encurtar distâncias. Queria que você discorresse e analisasse esse tipo de cenário em que algumas figuras se passam por advogados ou até advogados mesmo, mas acabam vendendo facilidades sobre um processo de ressarcimento. Olha, se você adiantar tal valor, na segunda-feira o dinheiro já vai estar na sua conta. Queria que você elucidasse a dúvida de muita gente e também prestasse serviço àquelas pessoas que de alguma maneira foram lesadas e precisam reaver esse dinheiro. Com certeza. A gente precisa ficar atento que o acordo ele afirma que o pagamento ele vai ser feito em parcela única e diretamente na conta de benefício do segurado. Então, não precisa intermediação. Não existe hoje depositar em uma outra conta e depois fazer a transferência. O que a gente precisa ficar muito atento é que muitos golpistas estão fazendo a fraude da portabilidade de conta de benefício. Essa semana a gente teve um caso lá no escritório que uma cliente aceitou uma cesta básica de uma falsa ONG que se dizia responsável por entregar a cesta básica, e aí eles levaram a cesta básica na casa da pensionista. Ela tirou uma foto com a documentação para ficar recebendo essa cesta básica, e aquilo dali era um golpe. Com a documentação em mãos, eles fizeram a portabilidade da conta de benefício dela para uma outra conta que eles tinham acesso e conseguiram fazer empréstimo consignado, conseguiram sacar o valor do benefício, e ela só se deu conta disso 2 meses após, que é o tempo que dura a portabilidade. Então, o segurado do INSS precisa ficar atento. A devolução vai ser feita diretamente na sua conta benefício. E você precisa ficar atento. Não precisa de intermediação nesse primeiro momento.
Perfeito, importante. Entendeu, essa gente? informação, prestação de serviço para quem nos acompanha. Agora, doutora, tem um outro aspecto importante. Várias pessoas acompanham aqui a nossa programação e a gente tem um bom percentual de aposentados e pensionistas que ficam atentos aos nossos programas, os nossos telejornais, os programas de debate a respeito desse assunto. Quando você menciona sobre a possibilidade de aceite do acordo e a imediata impossibilidade de ajuizar uma ação, por exemplo, reivindicando danos morais, acho que esse é um ponto que acaba pegando e mexe, inclusive, com a possibilidade da pessoa conseguir um valor maior do que simplesmente a devolução do dinheiro. Queria que você explicasse para as pessoas que nos acompanham, aquelas pessoas que ainda não aceitaram um acordo, que já identificaram os descontos ilegais e ficam em dúvida se devem aceitar o acordo ou se devem ajuizar uma ação, não somente pedindo o ressarcimento dos valores, mas também outros valores que poderiam ser pagos. Queria que você explicasse para a nossa audiência, até a título de curiosidade, fazendo uma sugestão ou não para judicializar qual seria o caminho mais interessante para essas pessoas. Você tem um funcionário no bolso. Peraí, e gente. sabia. Calma. Então, esse acordo, ele tá tirando a responsabilidade do INSS no polo passivo da ação. Porque quando a gente ajuiza uma ação, em tese, a gente coloca a associação no polo passivo e o INSS também. Ele responde em conjunto, de forma solidária com a associação. E esse acordo, ele vem para tirar o INSS da ação. Então, os aposentados e pensionistas poderão manter, ajuizar uma ação em face da associação, pedindo a devolução do valor em dobro e o dano moral. Só que, no meu ver, a gente não vai ter retorno financeiro. O aposentado e pensionista não receberá, porque essas associações, elas já não têm mais dinheiro, em cofre para poder pagar essa condenação. Então, o que o governo faz é tirar o INSS do polo passivo dessa ação e responsabilizar somente as associações. Isso, para mim, é um risco. A gente segue com os processos judiciais. Os processos estão parados nesse primeiro momento, sobrestados até que venha uma decisão final. E a gente está aguardando como é que o judiciário vai se comportar em relação a isso. Mas a gente continua judicializando e, assim, ao meu ver, eu ainda não tenho tirado o INSS do polo passivo, mesmo que o STF tenha homologado esse acordo. É isso, Cíntia Portela, trazendo as informações. Certo, gente? Então, o que acontece, Muitos aposentados e pensionistas estão aí fazendo essa pergunta, Querem saber aí se é melhor o acordo ou não. Mas aí, no caso, fica a critério de cada um e aí você pensa certinho, Agora nós vamos falar sobre esse valor, tá? De R$4.000. Ô Cida, e aí? Esses R$4.000, pessoal, aposentados que já estão recebendo dos descontos indevidos em parcela única, tá bom? Tem aposentados que já estão recebendo esses valores. Mandaram para mim print, Cida, olha quanto é que eu recebi, tá? Tem aposentados que estão recebendo 3.000, aposentados estão recebendo 4.000, tá? Então, tá caindo na conta automático, por quê? É o desconto indevido sendo pago em parcela única, tá? Então, eu queria deixar, queria trazer aqui para vocês que já tem aposentados que estão recebendo, já tá no extrato de pagamento, principalmente daquele extrato que a folha já virou, tá? Então, se você já virou sua folha ou se ainda vai virar, dá uma olhadinha no extrato, beleza? Tamo juntos? Então, pessoal, depois vocês comentam comigo, tá? Se vocês receberam algum valor em parcela única, para mim poder saber, tá certo? Pessoal, essa foi a live de hoje. Claro que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, se inscreva aí no canal e compartilhe essas informações com os seus contatos do WhatsApp e redes sociais. Tamo juntos? Meu muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até às 10 horas da noite com vídeo novo aqui no canal Cida Macedo. Tchau, tchau.